Boa noite a todos, estamos ao vivo. Bem-vindos ao segundo episódio da Conexão Assiges, nossa série de webinários. Estamos ao vivo no Instagram, Facebook, YouTube, @Assiges. Bem-vindos a todos que estão nos assistindo. Hoje com um convidado muito especial, o Daniel Alves, que é empreendedor, mentor, maluco, experimentador, com muita experiência em marketing, estratégias de transformação e inovação, e com muitos cases legais, e principalmente um baita corajoso, porque no meio dessa loucura toda dessa pandemia, lançou a Modo 8, uma empresa de transformação com um belíssimo trabalho, que depois vale a pena vocês conhecerem. Boa noite, Daniel. Boa noite, Luiz. Obrigado. Gostei. O que eu mais gostei de tudo foi maluco. Bom, mas boa noite. É uma honra estar com vocês da CIGES. Muito obrigado pelo convite. É muito legal estar dividindo um pouco, aprendendo também. Acho que vai ter uma participação legal do público. E é isso aí. Com certeza. Empreender não é simples, né? Empreender ainda no meio de uma pandemia, mais difícil, mas a gente colhe louros disso, a gente colhe frutos disso, com certeza. Daniel, pode ter certeza que a alegria de louco é quando encontra outro, né, cara? Então. É verdade, é Eu verdade. me empolguei na apresentação por causa disso. A gente estava trocando uma ideia antes aqui, realmente já estava com algum repertório bem legal. Então, o Daniel trouxe um material para a gente, trouxe vários pensamentos super importantes sobre modelos de negócios, sobre como olhar para o mercado, né, para a gente fazer algumas reflexões e também trocar uma ideia. Então, aqui também esse espaço está aberto para vocês interagirem conosco nos comentários. Podem ir comentando que algumas perguntas vão aparecendo aqui na tela, vão sendo enviadas para a gente e a gente vai tentar responder vocês também. Mas o principal é a gente absorver esse repertório, né, de muita experiência do Daniel, até fora, muita experiência fora também. Ele passou até por Stanford e pela Singularity University, né, expoentes de pensamento, um pensamento à frente do tempo, tanto em inovação, quanto também em gestão, quanto também numa visão de mundo super legal. Então vamos aproveitar esse momento para escutar o Daniel, pegar um pouco desse repertório e trocar muita ideia. Daniel, passo para ti. Vamos lá, gente. Eu acho que é legal falar, você falou da minha trajetória, obrigado, mas uma coisa que eu aprendi em toda essa história é que inovação é para todos, criatividade é para todos. E ainda mais para o empreendedor, que o empreendedor ele é um herói, ele também é um maluco, né? Porque ainda mais nesse país que não é fácil empreender, é um país que dá muito retorno, com certeza um país incrível. Eu que tive experiência em vários países, fiz projetos em 20 e tantos países. O Brasil é um dos mais criativos e inovadores de todos e que dá muito orgulho. Foi por isso que quando eu falei que, cara, mudar a vida de executivo para a vida de empreendedor, eu vim para o Brasil. Porque eu sabia que aqui a gente tem a possibilidade de ser muito criativo, de fazer acontecer e gerar impacto. Como eu estou falando que é para todos, inovação não é só para empresas também. A inovação começa nas pessoas, principalmente as pessoas que estão dentro das empresas, mas também começa nas suas casas. Vou pedir para colocar a telinha. Opa. E eu vou contar um pouquinho do que está acontecendo nessa pandemia. Que nessa pandemia, o que está ocorrendo, Luiz, e todos que estão assistindo, é uma grande mudança que está levando a todos fazerem uma inovação pessoal. E a gente tem aqui a pirâmide de Maslow, que é muito conhecida dos marqueteiros e também dos psicólogos. Minha mãe é psiquiatra, ela fala os psicólogos são os psicólogos e psiquiatras, né? E é uma pirâmide de motivações, gente. Então, geralmente a gente opera ali do centro, do amarelinho, para o topo, para o pico, que é amor, relacionamento, autoestima, realização pessoal, motivações mais avançadas. A maioria das pessoas está aí. Vamos ver se vai aqui a animação, ótimo. E aí, o que acontece numa pandemia dessa? Que a gente é tirado do meio social, é tirado das coisas que são referências para nós no dia a dia. De repente, a gente começa a questionar: eu vou ter trabalho, eu vou ter saúde, como é que eu vou proteger minha família? E a gente é lançado, no meio de tudo isso, para a base da pirâmide. E isso é uma mudança muito forte, que não acontece de uma forma muito comum.
E isso leva as pessoas a repensarem o que elas estão querendo para a vida delas e o que elas querem deixar no mundo. Muitas pessoas já vinham nisso, até o desgaste do capitalismo em si, a gente sabe que o modelo do capitalismo vinha sofrendo desgastes, a gente teve o lançamento dos Objetivos Sustentáveis da ONU, a gente teve aí o Black Round Table, os 200 maiores CEOs do mundo falando que não era só sobre lucro, era sobre propósito, que as pessoas fossem felizes. Mas já vinha um repensamento já do que é do papel das empresas, do papel das pessoas, mas isso se acelerou com essa crise do Covid. E aí a gente começa a ver coisas como é o fim do mundo, né? O fim está próximo, chame a sua mãe, a sua avó, né? Aqui você vê também nessa imagem coisas que a gente não espera. A equipe de bordo da Qatar Airlines com seu novo uniforme que parece mais que aquele filme, né, Contágio. Uma fábrica, um refeitório de uma fábrica na China, com as pessoas com distanciamento social, comendo dessa maneira tão que até parece que está voltando atrás no tempo. E até pessoas que são imunes, achando que tem mais poder. Mais poder, a imunidade hoje, a chamada imunidade, que a gente não tem certeza, dá mais sensação de poder do que o dinheiro e status. Então começa a mexer com referências. E isso traz uma preocupação grande para as pessoas, né? Essa preocupação isso são dados da McKinsey. Olha, eu vou ter emprego, é uma das grandes preocupações. 50% dos brasileiros estão preocupados em perder o emprego. E já está batendo em algumas indústrias grandes, nas pequenas com certeza. Inclusive o Covid ele é mais letal para as pequenas empresas do que para as pessoas em si, né? 88% das pessoas teve impacto nas finanças do lar. Das 32 categorias que eles mediram, só 3 mantiveram o consumo, todas as outras caíram. E essas 3 são saúde, limpeza e alimentação. E só 23% das pessoas estão otimistas. É um dos países em que se tem menos otimismo com a saída da crise que está acontecendo. Isso também porque a gente tem uma crise política que agrava isso. E aí perguntam, essa recuperação vai ser em V, vai ser em U, vai ser em W? Está muito mais para W nesse momento, né? Essa é a grande verdade. E tudo isso, como eu falei, leva a uma preocupação real das pessoas. Mas elas começam a ter questionamentos profundos. Qual a importância do trabalho na minha vida? Como vou sobreviver? Vou ter emprego? Como mantenho e protejo minha família? Isso leva a uma coisa que a gente estava vendo já acontecer, mas que se acelera. As pessoas estão perguntando o que fazem elas realmente felizes. Qual o propósito delas? Que legado elas querem deixar? Isso é muito importante porque isso muda a relação das pessoas com outras pessoas, ela muda a relação das pessoas com as marcas, com as empresas, começam a julgar marcas e empresas de uma maneira completamente diferente. E também afeta como as pessoas estão dentro das empresas, então afeta como as empresas funcionam. Isso, por consequentemente, afeta a economia que já está afetada e muda o governo e muda a sociedade, que é exatamente essa inovação pessoal que a gente está passando, as pessoas repensando sua razão de ser, ela é o centro de tudo. Por isso que qualquer coisa que a gente faça de empreendedorismo nesse momento, a gente tem que ter o foco nas pessoas. E a gente que é empreendedor, que tem empresa, que trabalha em empresas grandes, que está em organizações que tem uma capacidade de ajudar as pessoas, de melhorar a vida das pessoas, a gente tem uma responsabilidade, porque as empresas são as primeiras a sentir isso e são as primeiras a agir. Por quê? Governos demoram. E o governo tem que estar focado nesse momento na questão de saúde. Tem muita coisa para ser resolvida aí. Graças a Deus não é uma pandemia como a gente teve no passado. Não estou tirando a gravidade dela, ela é muito grave. Mas se a gente volta 100 anos atrás, a gente olha a praga espanhola, que era outro coronavírus, infectou 1/3 da população mundial e matou 50 milhões de pessoas. Graças à tecnologia, todos os avanços, a gente está num momento melhor comparativamente, não é grave. Mas imagina isso, uma coisa do tamanho da praga espanhola agora, nesse momento. Graças a Deus, pelas tecnologias, pela informação, pela medicina moderna, tudo isso ajuda muito. Mas as pessoas também evoluíram.
A gente nunca teve uma expectativa de vida tão grande, a gente nunca desejou ter uma vida tão integral e holística, e isso afeta a inovação e o empreendedorismo de uma maneira muito grande. Então, se a gente já estava conversando antes da pandemia que as pessoas são o centro, que fazer com que as pessoas consigam cumprir seus propósitos é importante, a gente desenvolver o capitalismo de uma maneira mais responsável e muito mais consciente é importante, agora isso se amplia muito mais, com certeza. Com certeza. Então, falando um pouquinho disso, como é que isso afeta as empresas, né? Bom, as empresas, sejam elas MEIs, médias, grandes, elas têm que ser empresas transformadoras, Luiz. Por quê? Transformadora de vidas. Uma grande empresa, seja ela de tamanho for, não estou falando de tamanho, eu estou falando mais do seu impacto, ela melhora a vida das pessoas. E é nisso que a gente tem que focar. Então, para a gente sair desse momento em que a gente tem aí um presente que é totalmente atípico, mas é um presente muito negativo, de crise, de tentar preservar empregos, equilibrar fluxos de caixas, etc., a gente tem que focar na reinvenção. E esse termo reinvenção, me perguntam muito o que é isso. Eu vou virar digital? Eu vou eu vou ter um novo modelo de negócio? Sim, talvez todas essas opções. Mas eu volto ao que eu falei anteriormente, é focar nas pessoas. E focar nas pessoas é focar no futuro. Um futuro com, claro, um trabalho mais estável, claridade econômica, os portfólios, o modelo de negócios adaptado, com foco no consumidor, ouvindo o consumidor, entendendo o que está acontecendo, né? E otimizando suas operações. Também o Covid, a gente fala, cara, que impacto. É o impacto, mas já vinham acontecendo muitas dessas mudanças. 80% delas já estavam acontecendo. Quando a gente pensa no que o Covid está acelerando, são tendências que já vinham acontecendo. Vamos lá. A gente via cada vez mais a educação se tornar uma educação digital. A gente via cada vez mais a transformação digital chegando fortemente para as indústrias. Então, tudo isso não é novo. Ele só tomou uma nova velocidade. Eu estava até numa live com o John Sculley, que é um ACO da Apple. Gente, eu não estava lá na live, né? Eu não era o mediador, eu não tive esse prazer, mas estava assistindo. E ele falou, junto com o Peter Diamandis, que é fundador da Singularity, Covid conseguiu acelerar a mudança de hábitos e a absorção de tecnologia, nem a adoção, a absorção de tecnologias em 3 e 5 anos. Mínimo. Né? Então, a gente tem que focar nesse equilíbrio. Pessoas, tecnologia. Pessoas, novos modelos de negócios. Mas as pessoas vão ser sempre cêntricas aí. Essa é uma grande mensagem que eu quero deixar e vou deixar durante toda essa apresentação. E a gente começa a olhar alguns movimentos. Quais são as empresas? São uma pesquisa da HSR, em que eles perguntaram quais são as empresas mais transformadoras durante a crise. Saiu a Magalu como a mais transformadora. É claro que aqui tem uma influência. Os caras gastam muito dinheiro em propaganda, né? E estão certos. Eles fizeram também uma mudança, aceleraram a mudança de modelo de negócios deles e lançaram novos, lançaram marketplace, ajudando os pequenos negócios, indo para um lado de colaboração que é muito importante. Mas os critérios dessa pesquisa eram muito interessantes. Quais são as empresas que mais protegem? Para você ser uma empresa transformadora, qual eram os critérios? As empresas que mais protegem os seus consumidores, os seus funcionários, que criam soluções inovadoras durante a crise e que focam nas pessoas. Isso é muito... Antes, essas perguntas não eram assim, né? Não. E aí você olha aqui... Era um outro contexto. Você olha, tem outras empresas, evidentemente, que fazem um trabalho, que foram avaliadas como empresas transformadoras, mas até me surpreende a Ambev, né? Porque a Ambev não é uma marca de produto.
né? A Natura sim, o Boticário sim, Netflix sim, mas eles surgiram pelo posicionamento deles, pelo posicionamento de quem eles são, de uma maneira muito clara, e como eles ajudam a melhorar a vida das pessoas. E de diversidade, de inclusão, e de, sabe, sair daquela posição que talvez seja de uma grande multinacional, uma grande empresa, para eu estou aqui para ajudar. Isso é muito humano. Uhum. E as pessoas se relacionam com isso. E não podemos esquecer que pessoas veem empresas como se fossem outras pessoas. Então, de quem que você quer ser amigo? Né? E uma coisa que em comum aqui... Fale, Luiz. Você ia Não, comentar eu alguma estava coisa? perfeito e que isso, eu estive, quando eu estive na NRF, não desse ano, do ano passado, esse era um ponto muito interessante que me chamou muito a atenção, né? Porque sempre foi a solução para o consumidor, tirar a fricção, todo esse discurso. Mas eu comecei já no ano passado a perceber que vamos tirar a fricção também da equipe, vamos tirar também a fricção do back-end, vamos dizer assim, para que realmente as pessoas estejam se sentindo bem com a solução ofertada, de uma maneira geral. Muito mais do que só Uhum. oferecer uma solução, mas uma solução que respeite a pessoa que está na frente e que está por trás também. Então, vai muito ao Claro. encontro até dessas empresas que estão sendo citadas, justamente. A solução é focada na pessoa, não na empresa, não no processo, né? Exato. Olha, adorei que você falou isso, porque eu vou falar um pouco disso no case que eu vou mostrar agora. O que tem essas empresas são propósitos, como sistemas estratégicos. Aí você fala, propósito é aquela frase que é um slogan. Não, não é aquela frase que é um slogan, gente. Ela é ela é a articulação do teu impacto na tua indústria, na tua comunidade e no mundo até. Porque hoje ninguém pensa pequeno. Você pega uma startup, todas as startups vieram aqui para mudar o mundo. E elas estão tomando muito, né, espaço de empresas grandes. Então você tem que pensar grande. Mas você tem que pensar grande exatamente nesse aspecto que é sair do como fazer. Eu faço pasta de dente, eu faço cerveja, eu faço televisão, ou eu sou um supermercado. Para como eu melhoro a minha comunidade, a minha indústria até o planeta. Isso parece, isso não é tão bem assim. Não, é uma super estratégia de negócios. E eu vou mostrar para vocês o case que eu fiz. Foi um dos últimos trabalhos que eu estive na equipe. Quem me dera ter feito isso sozinho, da Colgate Palmolive, né? Da pasta de dente Colgate, do creme dental Colgate. E propósito é uma coisa legal porque ele é uma estratégia compartilhada com as pessoas que estão fora e com as pessoas que estão dentro da empresa, que é exatamente o que você falou. E aí, o que aconteceu na Colgate? Qual era o propósito da Colgate, que funcionou muito bem por 200 anos? Fornecer produtos de alta qualidade e tecnologia engenhoral. Super propósito. Colgate mudou como a gente cuida da nossa saúde, da nossa boca, etc. Mas era um como fazer. Era um propósito, uma estratégia que falava de fazer caixinhas. Funcionou muito bem por 200 anos, mas levava ela para 2030, 2040, 2050? Não. Até porque os jovens estavam vendo isso como um commodity, não estavam mais se conectando com isso. Que qualquer um pode dar um creme dental, né? E aí o que aconteceu? A gente mudou a estratégia para criar um futuro onde todos possam sorrir. De repente, a empresa virou uma empresa de tecnologia, de inovação, de educação, de dados do consumidor. Olha que mudança. E aí, eu me lembro a primeira vez que eu fui apresentar isso para os presidentes dos países da América Latina, da divisão América Latina, eles falavam, e as pessoas da equipe também falavam, nossa, essa empresa que a gente trabalha, que orgulho, a gente está criando um futuro onde todos podem sorrir. Então, você falou uma coisa muito correta. Isso energiza, faz com que as pessoas se conectem, energiza as pessoas dentro também, que hoje é muito importante. Ainda mais quando você tem uma equipe em casa, né? Você não está com home office. Como é que você se sente pertencendo a uma organização? Né? E aí, uma coisa que ninguém faz isso porque é bacana, é legal. Faz isso porque isso gera crescimento. Esse é um dado do Kantar. Você tem aqui outros exemplos de propósito. Por exemplo, o do Uber não é fazer logística, é colocar o mundo em movimento para gerar oportunidades. Por isso eles podem lançar
Uber Work, Uber Money, né? Coisas que não têm a ver com Uber Táxi, mas que é colocar o mercado de trabalho em movimento para gerar oportunidades. É colocar o mercado financeiro em movimento para gerar oportunidades. Eles fazem isso porque traz crescimento, essa pesquisa mostra isso, mas traz coisas que são de um valor intangível, mas inestimável. Diferenciação, autenticidade, relevância, moeda social, tem um impacto na sociedade, no mundo, efeito de rede, você tem pessoas propagando essas ideias e lealdade. É tudo que uma empresa quer ter, não importa o tamanho. Aí você fala para mim, mas isso serve para empresa pequena? Claro que serve. E na maioria das empresas pequenas, elas também têm um propósito. Às vezes é uma questão de articulação disso. E as perguntas aí como eu mudo o planeta, como eu mudo a comunidade, como eu mudo a indústria, mas o que motiva as pessoas dentro e fora? Qual é a minha razão de existir? Que transformação eu trago para os meus clientes? Como eu melhoro a vida deles? É tirar um pouquinho o produto da frente e pensar naquela transformação final. Tá? E eu tenho um exemplo aqui, o Chelsea Market, que é um mercado lá dos Estados Unidos. O propósito deles é gerar comunidade através da comida. Sabe o que eles fazem? Eles botam mesas no meio do mercado e as pessoas vêm e ficam um tempo lá almoçando e conversando e conhecendo novas pessoas. Aquilo gera, claro, eles faziam isso antes da pandemia, aquilo gera uma conexão com o lugar, um lugar de acolhimento, um lugar de você conhecer gente nova, de encontrar os amigos, de trazer a família que não tem igual. Então não é vender produtos, é gerar comunidade através da comida. Olha só que legal. Então, qualquer um pode ter um propósito e deve ter um propósito, eu recomendo muito. Mas para tornar isso um pouco mais concreto, gente, eu vou mostrar para vocês aqui um case da Colgate. Essa aqui era a Colgate antes do propósito, né? Com aquela estratégia de fazer produtos de alta qualidade e tecnologia. A comunicação era um esmalte 4 vezes mais forte, sobre benefício, sobre produto. A inovação eram produtos que eram mesmos há 200 anos. A cultura era uma cultura tradicional. E a ação da companhia valia $62. A gente lançou esse propósito. E o que aconteceu aí foi que a comunicação da empresa passou a ser sobre a transformação que ela trazia para as pessoas. Em vez de 4 vezes mais forte, o teu esmalte era sorria com força. Nas redes sociais, ela foi até mais ousada. Ela passou a falar de futuro, de educação e sustentabilidade, não falar mais de produtos durante o lançamento. E construindo marca, construindo uma associação relacional e transformacional com as pessoas. E lançou produtos como esse Plakeless, que é uma escova que lê toda a tua boca, fala onde você não está escovando bem, mas mais importante, ela manda teus dados para o dentista e avisa o dentista, olha, está formando placa aqui, precisa clarear aqui, etc. E o teu dentista te liga antes que surja um problema na tua boca. Então ele passa de ter aquele papel de consertar a boca para ser ali um guia de saúde. Isso é uma transformação gigantesca na cadeia de valor, na relação de quem está nessa cadeia de valor. Isso é muito legal. Ainda mais com essa comoditização, né? Vamos dizer, a China produzindo em alto volume, com qualidade cada vez maior, né? Até os concorrentes, com nível de qualidade de produção, com tecnologia, está tudo muito equivalente, as patentes cada vez mais sendo distribuídas. Agora, você encontrar o teu lugar de importância na vida do consumidor, na vida daquelas pessoas, né? Que daí isso é propósito, você só faz Exato. Querendo ser isso, não como uma ação de marketing, né? Você acaba atraindo esses diferenciais, né? Exato. E aí entra a autenticidade, que é muito importante nessa relação. E aí eu sempre falo, olha, quando os meus clientes vêm na Modo 8, procurando uma transformação digital, uma transformação estratégica, eles falam, é que está acontecendo tudo isso, eu não sei o que eu faço primeiro. Eu falei, a primeira coisa que você faz é calma, porque ninguém conhece melhor o teu negócio do que você. Não se desespere.
Segunda coisa é, quem é o teu cliente? O que você sabe dele? Ah, eu vendo esse produto não. Eu falei, quem é o teu cliente? O que ele quer? Como é que você está melhorando a vida dele? Porque inovação de verdade é melhorar a vida das pessoas. Sim. Isso é a verdadeira inovação. Produto é invenção. Tem uma diferença bem grande aí. Né? Vou dar um outro exemplo, tá? Vou sair até aqui da Colgate, esse exemplo não está na apresentação, que é o iPod. 2001, 1.000 músicas no seu bolso, 8 horas de bateria, você não tinha mais que carregar um Discman, né? Você não tinha mais que gravar o CD, entendeu? Aquele Discman era grande, por aí vai, né? Pulava o Super. CD. Exato. Pulava o CD, riscava o CD, perdia o CD. E A gente leu aí, isso no Google, a gente viveu isso, né? para quem não sabe, o que é o iPod era antes do iPhone. O iPod é o pai do iPhone. É, bem isso. Você passa dos 40, você tem que começar a explicar essas coisas, né? E aí, gente, cara, isso foi uma invenção maravilhosa, mas a inovação foi o que veio depois. O iTunes, a loja do iTunes, vendendo música, tirando da pirataria toda uma indústria que tinha ido para o Napster. Depois veio o iPhone, aí veio o App Store, aí veio filmes, veio inteligência artificial nos nossos bolsos. Veio toda uma mudança da indústria de entretenimento, de tecnologia, de comunicação. Isso é inovação. Quando você pensa como é que você impacta a vida das pessoas, isso fica no centro da tua estratégia e você vai atrás disso. Os produtos só são complementos para você chegar lá. Não estou desvalorizando produtos, produtos são super importantes, tá, gente? A gente tem que focar em ter o produto correto, desenvolver isso, mas o produto muda. O consumidor, ele muda também, mas ele sempre vai ser humano e sempre vai querer melhorar a vida dele. Como é que a gente faz isso? Essa é a grande chave quando você quer uma estratégia que é movimentada pelo propósito, né? Que é guiada pelo propósito. E uma das coisas muito legais disso também, contando aqui, é que abre a cabeça das pessoas. Então, o que acontece? As empresas que fazem isso, elas saem de uma gerência tradicional para um que eu chamo de empreendedorismo de impacto, porque ela ousa experimentar mais, ela ousa falar de plataformas de negócios. Plataformas de negócio cria redes, cria moeda social, efeito de rede, ela tem mais relevância, ela é mais adaptável, mais ágil. Obrigado, Tiba. Eu esqueci de falar para botar o slide. Ela cria mais inovação e disrupção e menos solução. E ela começa a agregar tecnologias exponenciais. Aí você fala para mim, cara, tecnologia exponencial, transformação digital, super importante. Eu tenho que. O que eu vou adotar primeiro? O que faz sentido para o teu negócio, né? O que faz sentido para as pessoas que trabalham para você, o que faz sentido para dar mais lucro para você. Você sair adotando qualquer tecnologia não faz sentido, até porque quem adota a tecnologia muito rápido paga muito caro. Aí você fala assim, puxa, mas no meio do Covid, o que eu faço? Porque todo mundo agora, né, tendo que fazer transformação digital. Então eu vou passar um pouquinho nessa história, tá? O que é a transformação digital? E eu gosto de botar um nome adicional ali, que é transformação digital integral. Tá? Porque ela não é só sobre tecnologia. Digital é o meio. Ela é sobre provocar uma mudança cultural, que a gente sabe que o propósito faz isso, estratégica, o propósito é estratégia, gerencial e tecnológica. É juntar tudo, gente. Não dá para só olhar o digital. Tem que fazer isso de uma maneira, adaptar o teu negócio de uma maneira que olhe o digital, mas que olhe também as tuas pessoas dentro e fora. Então, conectando aqui com o que a gente falou do propósito, ele vem ajudar a dar uma visão mais estruturada para trazer estratégia também. Porque você não vai trazer estratégia, não, para trazer tecnologia também. Porque você não vai trazer uma tecnologia que não faça sentido para a transformação que você quer dar. Aí, em fevereiro de 2020, ou seja,
5 meses atrás, eu usava muito esse chat com meus clientes, né? Eu perguntava onde está a sua empresa na onda de disrupção digital. Você está em digitalização, você está fazendo e-commerce, você já está na transformação digital ou você já virou uma empresa data-driven, que são aquelas empresas que usam dados como um ativo principal. Aí meus clientes falavam, eu estou na segunda, eu estou na terceira, eu estou na quarta. Tudo isso, gente, em março foi embora. Agora a história é essa. É tudo ao mesmo tempo agora, tá? Então, tá todo mundo fazendo e-commerce, transformação digital, data-driven, digitalização. E o digital ele é muito importante, como eu falei. E o digital ele traz coisas essenciais para a competitividade. Tecnologias exponenciais, inovação aberta, ecossistemas de inteligência artificial, tudo isso. E inteligência artificial, gente, não é aquela coisa de filme, tá? A gente leva inteligência artificial no bolso. Inteligência artificial é você automatizar, é um robô, tá? É automatizar alguma coisa. Você fala, poxa, mas isso não é coisa para gente grande? Não. É como você escolhe o digital, tá? Então, dou até aqui um case que eu trouxe de uma rede de varejo lá de Brasília, o Big Box. O Big Box é uma rede de varejo tradicional, tem acho que 10 ou 15 lojas, e eles falavam como é que eu viro digital, sem investir muito. O que eles viram na crise do Covid? Que uma das preocupações das pessoas eram segurança, tempo na loja, não tocar nos produtos com medo de contaminação. Então eles foram buscar uma solução, que era uma solução que chama BPay. Vou tocar aqui o filminho da BPay, só um minuto. Que é uma solução para você escanear do seu celular. Você instala um aplicativo, escaneia o código de barras, aquilo junta no seu celular o que você quer comprar, você vai no caixa, aquilo é processado, você não fica na fila esperando, você não fica botando o produto para dentro, botando o produto para fora, entendeu? Tendo que empacotar coisas e você chega e eles mandam entregar na tua casa ainda. Olha que maravilha, e é uma coisa super simples. Não é complicada, mas trouxe uma digitalização para eles, porque eles, para entrarem nessa plataforma, eles tomaram todo o estoque deles e cadastraram isso na plataforma, ou seja, tornaram digital tudo aquilo ali. Eles tinham suas ferramentas, claro, de controle, e isso tudo subiu para uma plataforma que depois virou um e-commerce. E a vantagem que os consumidores tinham eles faziam isso mais rápido, não tinham que tocar nos produtos, isso era entregue na casa deles e dava muito mais segurança. E o que eles começaram a ver? Quem usava o BPay tinha um crescimento médio de 25% nas compras e tinha pessoas que compravam R$ 1.000 em 30 minutos. Então, para o negócio, essa digitalização, que não é uma digitalização radical, isso é um programa que você instala facilmente, um aplicativo no celular do teu cliente e você paga uma manutenção baixa para isso, isso trouxe para eles uma virada de jogo, porque começou a atrair clientes que não estavam frequentando a loja com uma preocupação de muito tempo na loja exposição. Então, mesmo dentro do Covid, uma solução simples dessa, ela traz uma competitividade. Isso é olhar para o cliente. Isso é botar o cliente no centro. Aí o digital faz muito sentido, né? E não precisou muita coisa, na verdade, né? Se eu pensar assim, não teve que fazer investimentos trilionários, nem despedir muita gente ou todo mundo para contratar máquinas, como as pessoas imaginam, né? É sair da zona de conforto, você mudar algumas peças, você mudar um pouco a mentalidade de como ver o negócio e adotar as ferramentas. Parece simples, né? E é simples, né? Na verdade, gerou economia. Sabe o que eles fizeram? Eles começaram a retirar alguns caixas. Sabe quanto custa um caixa de supermercado? Caríssimo. Que não precisava mais. Sim, sim. E é uma operação super mais pesada. Segurança. Exato. E traz mais segurança para os funcionários. Né? E traz informação que eles não tinham antes.
Porque agora eles conseguem, sabendo porque a cliente escaneia o código de barras, qual é toda a trajetória da cliente na loja. Eles podem usar essa informação, uma inteligência, para estruturar a loja, quando eles veem um padrão que é um padrão mais geral, para que ela funcione de uma maneira muito mais efetiva para as pessoas. Isso melhora a experiência de vendas, isso aumenta as vendas. Isso é muito simples, gente. Não, todo mundo tem um E gera celular, valor, né? todo mundo sabe baixar um aplicativo, gera muito valor, né? Gera muito valor. Então são coisas que fazem uma diferença gigantesca. E são simples e tem a ver com o propósito deles. Então essa história que eu estava falando do digital é muito importante, tem muita ferramenta disponível aí e barata e efetiva, mas se você não liga com propósito, você não liga com impacto para as pessoas, você não olha para a autenticidade, relevância e diferenciação do que você está falando, o digital pode ser o melhor do mundo, ele não funciona. E eu vou contar vou falar para vocês um número. Nas empresas grandes, 70% das iniciativas de transformação digital não funcionam ou tem impacto marginal. E por que é isso? Porque não se olhou para o lado humano antes. Então não tem aderência. Tem muita empresa que investe, né, numa uma nova tecnologia, isso acaba virando, sabe aquele brinquedo super bonito que você comprou bem caro, que você bota na estante, só brinca de vez em quando, ou só poucas pessoas brincam, vira isso. Por isso é muito importante olhar para esse lado humano também. E tudo isso, gente, traz uma cultura de transformação, porque as pessoas que trabalham, as pessoas que estão dentro da empresa começam a pensar muito diferente, tá? Traz o que eu chamo de inovação ambidestra, que você consegue fazer inovação incremental, que é aquela inovação dos produtos que já existem, e exponencial, que são produtos ou serviços novos que realmente trazem uma disrupção para o mercado. Isso, no final, traduz no que qualquer empresário gosta: desempenho e lucro. E pessoas felizes. Quero agregar isso aqui, tanto dentro quanto fora da empresa. O que é muito legal. E nessa história toda, gente, tem muita história aqui engraçada sobre isso, engraçada, mas boa, na verdade, sobre o que aconteceu durante o Covid. Eu sou conselheiro de uma empresa que chama Portabilis, eu quero dividir isso aqui com vocês também, que é outro case. A Portabilis, ela é lá de Criciúma, eles fazem sistemas de automação e de gerenciamento da parte burocrática da educação. Os professores gastam 35% do tempo deles fazendo a parte burocrática, planejamento de aula, chamada, prova. A Portabilis automatiza tudo isso. Além disso, eles fazem a parte de automação de assistência social. Por quê? Muito da evasão escolar tem a ver com as vulnerabilidades que acontecem, né, na casa dos alunos, etc. E aí, o que aconteceu? Com o Covid, não tinha nem mais aula, não tinha nem mais assistência social, porque não tinha mais a atividade presencial. Eu lembro que o CEO ligou para mim e falou assim: o que eu faço agora, Dani? Eu falei: ué, você continua fazendo o mesmo que você fez antes. Qual é o teu propósito? Conectar e mudar pessoas para transformar o mundo. Eu falei: continue conectando e mudando as pessoas. Ele falou: como? Eu falei: cara, olha só, eu pergunto para você como. Ele falou: os professores precisam de treinamento para dar aula no digital. Eu falei: então esse é o teu produto agora. Os professores, as escolas precisam de plataformas para dar aula remota. Eu falei: esse é o teu produto agora. Aí você pergunta para mim: ele fez isso? Ele desenvolveu isso? Ele não, ele foi procurar colaboração, parceiros. Ele foi procurar quem já fazia isso e usou o canal dele para oferecer isso. E ele tinha 800 mil alunos debaixo da plataforma dele. Olha que incrível. De repente, ele que pensou que ia perder a relevância, ele ganhou uma relevância gigante. E ele fez isso em 2 semanas. Por quê? Porque ele focou nas necessidades dos clientes naquele momento. Ele não parou para reinventar a roda, ele pegou o que estava disponível, o que não era caro, o que fazia sentido e pôs isso na frente de quem mais necessitava. Ele entendeu o consumidor dele naquele momento e foi fiel à transformação que ele se propunha sempre com a empresa dele.
mas ele tinha essa consciência. Então, o propósito como sistema estratégico traz isso mesmo, traz essa consciência muito forte. E aí, só para encerrar aqui a apresentação, para a gente talvez bater um papo fora da apresentação, muita gente me pergunta quando é que vai voltar ao normal. Gente, não vai demorar para voltar ao normal. Essa é uma boa pergunta. Na verdade, aqui é um estudo, desculpa tá em inglês, mas 511 epidemiologistas dos Estados Unidos, do Canadá, analisando todas as áreas da vida, entretenimento, saúde, turismo, negócios, etc. É difícil de ver, gente, mas todos eles concordam que voltar ao normal está no espaço de tempo de 12 a 18 meses e para cima. E até os CEOs das 500 maiores empresas dos Estados Unidos falam, 77% deles acham que só vai voltar aos mesmos níveis que a gente tinha antes, níveis de negócio, eu estou chamando voltar ao normal os negócios, entre o primeiro trimestre de 2022 e o primeiro trimestre de 2023. Então, gente, eu acho que a gente tem que tirar essa esperança que vai voltar ao normal da frente e agir. Agir com consciência nas pessoas, com consciência nos clientes, com consciência de que a gente pode fazer melhorar a vida das pessoas hoje. Eu conto aqui a minha experiência. A gente estava indo super bem com uma outra empresa até março. Tinha 4 grandes projetos para entrar e entrou o Covid. A gente perdeu aqueles 4 grandes projetos, e os que restaram a gente teve que remodelar eles para atender. Como é que eu agora, nesse ambiente, né, maluco, eu faço negócios, a gente ajudar nossos clientes. Eu olhei e falei assim, cara, eu não sou mais uma consultoria, eu sou uma aceleradora de transformações. Eu com meu sócio, eram 2 empresas funcionando juntas, a gente falou, vamos mudar. Vamos se reposicionar, vamos relançar a marca falando isso para as pessoas. E vamos divulgar, vamos perguntar, vamos ajudar. E às vezes até sem cobrar. Por quê? Porque a gente queria mostrar a cara, mostrar o que a gente estava fazendo, mostrar que a gente entendia e aprender também. E isso foi uma coisa que foi excelente, porque a gente está colhendo os frutos agora. Eu estava contando para o Luiz, antes da gente começar, que faz 3 semanas que reaqueceu um pouco o mercado, e as pessoas estão procurando essas transformações estratégicas, essas transformações mais voltadas nas pessoas. Isso está trazendo negócio. Mas eu tive que ter a coragem tem que mudar. Tem que reavaliar como as minhas pessoas, tanto dentro como fora, estão encarando isso e como é que eu reposiciono para ter mais relevância, para ser mais autêntico. Tem que ter coragem? Tem, mas a gente é empreendedor no Brasil. Se não tem empreendedor no Brasil e coragem é sinônimo. Não tem como desassociar, não tem. Não. E aí, eu só queria encerrar o último slidezinho mesmo. Como será esse novo normal? Muita gente me pergunta também. Eu volto ao que eu falei antes, que é pessoas no centro, as empresas ajudando as pessoas, tendo um papel social muito importante, que elas estão sendo avaliadas por isso. Todo mundo está numa lupa hoje em dia, gente. As empresas vão ser julgadas por o que elas fazem, como elas fazem, os governos também. Então, é essa visão, e eu espero que não seja um novo normal, que seja um novo melhor de verdade. E esse novo melhor vai trazer o quê? Pessoas mais atentas, preocupadas e conscientes. As pessoas vão revalorizar a sua relação com as marcas, com as empresas, baseadas no impacto que elas têm no mundo. Essa relevância que as empresas têm vai ser baseada quem vai sobreviver, quem vai estar lá, né, sair vitorioso lá na frente. Empresas que têm propósito, que melhoram a vida das pessoas, que têm agilidade, adaptabilidade. E aí, gente, a gente tem que ter humildade. Não dá para ficar se prendendo no modelo de negócios que talvez esteja defasado. A gente tem que ter humildade para entender que o cliente mudou, o ambiente mudou, e ter a maturidade para deixar, às vezes, ir embora algo que teve muito sucesso, honrando isso, porque tem muito aprendizado ali, e trazer algo novo. Ou só adaptar, né?
É claro que os governos estão ganhando uma relevância nesse contexto muito grande, porque antes falava, o capitalismo, as indústrias vão tomar conta de tudo. Se viu a importância dos governos como agentes reguladores e como proporcionadores do bem social. Arte, cultura e educação estão passando por uma disrupção gigantesca, e o turismo também. E o que está acontecendo aí é uma desmaterialização gigante. Ter o físico não é mais tão necessário. Então, como é que vai ser? Isso vai acontecer, mas isso é muito importante, que isso dá um sentido de sociedade, de vida para a gente. E falando em sociedade, se Deus quiser, a gente vai ter uma sociedade muito mais preparada, solidária e cuidadosa depois disso. Eu sou meio futurista, eu acho que você vai me entender, Luiz, que eu sei que você também vai por aí. E não existe um futurista que não é otimista, né? Eu sei que a gente está no meio da pandemia, no meio da crise, mas é importante ter essa visão otimista do mundo, porque aí a gente faz melhor as coisas. Até para construir cenários, né? Porque se você quiser ser muito realista ou pessimista, vamos dizer assim, os teus cenários não vão te levar a lugar nenhum, né? Então você Não. precisa ter, e claro, ir ajustando o grau de otimismo para isso, né? Até para isso, para ajustar esse grau de otimismo ou até de consciência, né? Que elemento que você julga, assim, tô vendo, vou pegar uma pergunta do meu amigo Fred, que até chegou aqui para mim, que ele está acompanhando aqui o nosso webinar, e só dar uma ajustada assim, mas você já deixou claro que é super importante a conexão entre pessoas, seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal, nessa criação de comunidade, desse papel de marcas e com as pessoas. Mas que valor, ou qual que é o elemento essencial para a construção dessas conexões? Principalmente agora em que as relações estão digitais, que as relações às vezes estão distantes, e a gente precisa exercitar essa prática de relação. Eu acho que tem uma coisa aí. Bom, eu vou falar, eu vou chover num molhado. É uma coisa que a gente já falava antes, mas aí eu realmente vou falar três coisas, tá? Primeira coisa é empatia, realmente. Se colocar no lugar do outro e tentar. Porque nunca foi tão claro, nunca foi tão visível a necessidade do outro. A gente está num país que apareceram de repente 90 milhões de invisíveis passando muita necessidade. Então, se colocar no lugar dessas pessoas, se colocar no lugar de quem está ali na tua frente, muito importante. A segunda coisa é discernimento. E discernimento vem de fazer perguntas corretas. E essas perguntas, elas levam a duas coisas. Primeiro, quando você pergunta, você convida o outro a participar e a co-criar com você. E co-criação é muito importante nesse momento, porque ninguém tem certeza mais de nada. Aqueles planejamentos de 5, 10 anos sumiram. A gente tem que co-criar, né? A gente está pilotando, está construindo o avião enquanto ele está voando, né? Então, pergunta para te dar discernimento. E a gente vive numa sociedade com hiperconectividade, com os dados, que tem muito dado. O mais importante não é uma questão se a informação está disponível, é como eu faço uma pergunta adequada. Eu volto no propósito. Não é que produto eu posso fazer, é como eu posso melhorar a sua vida, a pergunta. Né? Uhum. E finalmente, vem aí a comunicação, que ela tem que ser uma comunicação não de cima para baixo, mas horizontal. A gente vive numa sociedade em rede, então comunicação horizontal é muito importante. Você tratar o ser humano como outro ser humano, não tratar ele como um consumidor. Uma das coisas voltando à minha carreira lá como executivo, que a gente tentava fazer na Colgate é não chamar o cliente, o consumidor, a gente chamava de nossas pessoas. Exatamente para a gente modular a comunicação para o nível humano e autêntico, né, para ter o quê? A empatia e poder chamar eles para co-criarem com a gente. Com certeza. Eu vou andar um pouquinho sobre gelo fino agora, e vou até pegar. Tá. O Fred tinha até complementado, né? Claro que a gente está. Acho que já está respondido que a gente está passando por uma revisão desse nosso foco no consumo, nossos hábitos, né? A gente vai forçosamente já está passando. Mas nós também somos consumidores de governo. Você até falou, né? O papel do governo mudando, né? Aí eu vou botar numa mesma cesta governo e comunidades,
né, como organizações que ajudam a regulamentar, ajudam a regular as nossas relações e até os nossos códigos de ética, enfim, como uma maneira como a gente se comporta em sociedade. Qual que é esse shift que você fala? Assim, qual que é essa mudança? Como é que se enxerga o papel? Qual que pode ser o papel de uma organização como essa? Né? Se é só agora o governo, ou se realmente essas comunidades também acabam ganhando importância para ajudar até a ter essa cola social que precisa ter, e mesmo essa cola profissional, né? Pode ser até essas coisas que você falou, plataforma de negócio, que também são comunidades de negócio, né? Como é que você está enxergando Sim. essas regulamentações, essas relações? Olha, isso é muito importante. Tem uma tríade aí, que é a tríade indústria, comunidade e governo, né? Que é uma tríade que ela não tem como não funcionar junta. Se a gente, é aquela coisa, não quero deixar ninguém para trás, a gente tem que botar esses três elementos juntos, né? A gente não pode deixar ninguém para trás. A gente tem que viver numa sociedade, a gente já viu que a gente deixou 90 milhões de pessoas para trás no Brasil. Isso é vergonhoso, Sim. tá? E eu não estou falando de governo X, Y, Z, isso não importa. Eu acho que governos têm que ter menos ideologia e têm que ser mais inteligentes. Uhum. Essa é a grande questão. Eu acho que a gente vai ter governos mais inteligentes. A gente já viu uma movimentação de digitalização do governo, de inteligência do governo. Isso vinha muito forte. 80% dos serviços do governo estavam digitalizados e isso leva a uma inteligência maior, uma capacidade de reação maior. A gente está vivendo numa época que a gente vai ter uma democratização da inteligência artificial. E isso vai fazer com que os governos sejam mais efetivos e menos ideológicos. O presidente pode ir, a presidenta, quem for falar de ideologia na TV, desde que funcione para a população. E a população tem que participar. E a tecnologia vai ajudar nisso também. Ela está participando. Nunca foi tão transparente as coisas que estão acontecendo e os governos estão sendo cobrados. Só que ninguém vai conseguir ir para frente sem a iniciativa privada. Eu falo até no ramo da educação, por exemplo. Não dá para educar todos esses 90 milhões que apareceram agora, de pessoas que estavam invisíveis, para que tenha um trabalho que é um trabalho que vai ser muito diferente no futuro, dependendo só do governo. A iniciativa privada também que tem que trabalhar aí para tornar essas pessoas mais inteligentes. Por quê? Se ela não vai ter mão de obra qualificada e esse país não vai para frente. Os países que estão indo para frente, que estão superando a crise mais rápido, são os países que estão investindo em educação, em inteligência, em sistemas para deixar mais ágil, mais adaptável os governos. Está perfeito? Não está perfeito. Mas existe um fator muito importante que está acontecendo agora. Essa crise toda está custando por baixo entre 15 e 20 trilhões de dólares. Isso, gente, é 30% do PIB mundial. Ninguém vai querer passar por isso de novo. Então eu acho que indústrias, governos e a comunidade vão se unir para formar essa inteligência coletiva, que é uma inteligência coletiva que vai ajudar todo mundo a evoluir. É uma visão otimista, mas é uma visão realista também, porque a gente não aguenta outra dessa. Eu acho que não dá para prever, mas dá para ter uma reação muito melhor e se preparar muito melhor. E se vier, veio. A gente vai agir de uma forma adequada. Se não vier, a gente ganhou no processo de se tornar mais educado, mais inteligente e trabalhar juntos também. Mas é um otimista realista, porque você está puxando, quando você fala que uma parte da trade é a comunidade, você puxa uma autorresponsabilidade, né? Nós também, como sociedade, como civis, nós temos responsabilidade com isso, nós temos um protagonismo com isso, né? E até nós temos batido muito nessa tecla na associação, na entidade mesmo, que uma das nossas maneiras de puxar essa autorresponsabilidade é empreender. Na nossa cidade só chegou onde está, todas essas comunidades da cidade, nossa economia só chegou onde está porque tem pessoas que saíram da sua zona de conforto ou enxergaram uma oportunidade e foram empreender. Isso significa tanto intraempreender quanto empreender para fora, né? E como a gente está chegando no nosso finzinho, vou pedir um arremate teu. Que visão de futuro, né? Já que estamos falando de futuro, mas que é gostoso também falar disso, você dá para esses empreendedores que estão por vir ou que estão aí lutando nesse período e para justamente construir essa tríplice, essa tríade que funcione. Eu vou parecer uma vitrola quebrada, mas eu vou lá. Eu acho que John Kennedy falava isso.
coragem e empreendedorismo não são nada sem propósito e direção, estratégia. Então, respira, para, pensa, desenhe o seu futuro. Não deixe isso na mão de ninguém. Porque você tem o poder, você não dê esse poder para ninguém. Você tem o poder de desenhar o seu futuro porque você conhece melhor o seu negócio. Seja você um empreendedor ou intraempreendedor, eu fui intraempreendedor por muitos anos e nada impede de você inovar dentro de uma empresa. Na verdade, tem muito mais recursos às vezes para você inovar. Então pense realmente qual é o teu propósito, qual é o teu impacto e com base nisso leve o seu negócio para frente. Mas não dê esse poder para ninguém, não deixe que um Covid, que um governo ou que qualquer entidade faça isso por você. Você é o dono desse futuro, você faz essa jornada. Maravilha, Daniel. Belíssimas palavras, com muito sentido. Agradeço demais a tua disponibilidade, a tua generosidade em compartilhar todo esse repertório, esse conhecimento e essa experiência conosco. Realmente foi uma horinha que passou, mas de muita riqueza e muita reflexão necessária para esse momento, né, para a gente olhar realmente para os nossos modelos de negócio, para a nossa forma de empreender, dessa forma que você falou, justamente puxando para si, fazendo planos e buscando transformação, a transformação integral, né? A transformação realmente de verdade, né? Não é só buscando um aplicativo. Exato. Cara, muito obrigado. Quero agradecer também todo mundo que nos assistiu no Face, no Insta, no YouTube. Obrigado pelas interações. E fiquem ligados aqui nos nossos canais, nos canais da Sigis, que a gente ainda tem muito conteúdo para trazer para vocês. Daniel, de novo, muito obrigado. Uma boa noite. Obrigado, Boa noite gente. a todos Boa aí. noite. Bom.